Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar a respeito do Slenderman. A história fica por conta do blog NedoB. Todo mundo provavelmente conhece o Slenderman, porque isso é simplesmente a creepypasta mais conhecida da internet. Quando você fala em creepypasta, você imediatamente pensa em Slenderman, porque todo mundo conhece essa parada. Por isso esse é um tema assim que já foi revirado muitas vezes. Nesse vídeo a gente mais vai fazer um voo panorâmico em cima de tudo que já foi revirado, de tudo que já foi descoberto, do que fazer alguma descoberta nova, como a gente costuma fazer. Mas ainda assim eu acho que o objetivo é perfeitamente válido. A história, para quem ainda não conhece, o Slenderman seria algo como o Homem Esguio. Ele veste um terno preto e é muito magro, é capaz de esticar seus membros e o próprio tronco para tamanho desumanos a fim de provocar medo e também seduzir as suas presas. Suas presas, no caso, seriam as suas vítimas, que normalmente são crianças que ele costuma raptar. Normalmente ele é sempre visto antes do desaparecimento de uma ou de várias crianças. Essa criatura gosta de lugares com névoas ou com muitas árvores nas quais ele pode se esconder. Dizem que se não tiverem adultos no local, as crianças são capazes de ver o Slenderman. Muitas pessoas já afirmam ter visto o Slender, mesmo isso parecendo uma lenda. Normalmente, os acontecimentos acontecem à noite. Os avistamentos acontecem à noite perto de rios ou de florestas. Também tem relatos deles já terem entrado em quartos de crianças à noite com as janelas abertas. E aqui tem algumas imagens que foram fotografadas do Slenderman antes das crianças terem desaparecido. Por exemplo, esta fotografia e esta fotografia. Curiosidade, as crianças costumam ter pesadelos com o Homem Esguio antes do seu desaparecimento. Essa investigação foi feita com a ajuda do pessoal do Discord. Se você quiser, pode acessar o servidor do canal, cujo link está na descrição, e aí você vem aqui no importante e vai encontrar uma board chamada Desmistificando Slenderman. Aqui você pode ver todo o nosso processo de investigação. E claro, eu devo agradecimento ao pessoal que trabalhou nessa investigação. Para isso, todas as pessoas que participaram da investigação ganharam um cargo chamado Desmistificando Slenderman. E agora quero agradecer a elas. São o Rezo, o Diagon83, Drake Brando, Ezio Fernando P, filho da Yasmin e do João, Foguinho do Zururu, Gnome Child, Grande Ed, Ícaro, Madoquinha, Markskin, o Arara, Pac e Rodel. Valeu para você que participou da investigação. Caso você queira participar de investigações do futuro, fiquem ligados no servidor do Discord, que a gente sempre vai fazer alguma coisa nova. Então o primeiro passo para nossa pesquisa é, claro, a busca por data. Aqui a gente optou por pesquisar por Slenderman, os dois juntos, e Slenderman separado também. A razão pela qual a gente fez isso nessa tela é porque não faz muita diferença. Se você pesquisar aqui lá para janeiro de 2009, março de 2009, você vai ver que a segunda opção, Slenderman separado, apresenta um resultado bem relevante. Depois as duas começam a deslanchar quase que ao mesmo tempo, por volta de junho de 2009, mais ou menos nessa faixa aqui, onde eu estou colocando o mouse. Mas a questão é que Slender também significa esguio, então uma pessoa pesquisando por homem esguio seria absolutamente normal em qualquer período. Tanto é que, se você verificar depois na próxima tela, vai ver que Slenderman, os dois separados, então Homem Esguio, tem buscas desde que o Google começou a marcar o interesse das pessoas em relação às buscas, ou seja, não é um bom parâmetro para a gente fazer a nossa análise. Mas Slenderman, com os dois juntos, é sim um bom parâmetro, vocês vão entender daqui a pouco. Bom, a gente já percebeu que isso começa lá para o meio do ano de 2009, então a gente resolveu dar um zoom na mesma época para poder entender como isso funcionava. Então esse período aqui abrange desde o dia 1 de janeiro de 2009 até o meio do ano de 2010. E vocês vão perceber aqui que sim, a palavra Slenderman, os dois juntos, começa a ser pesquisada na segunda semana de junho. Dá para perceber aqui, de 14 de junho até 20 de junho de 2009. Na terceira semana, eu acho que seria do dia 1 até o dia 7, primeira semana, de 7 a 14, segunda semana, então na terceira semana de junho, dentro deste intervalo aqui. E agora, se você pesquisar assim por Slenderman, com os dois separados, vai ver que esse termo é buscado desde sempre, mas também tem o pico no mesmo período que a gente espera, naquela mesma terceira semana de junho. Então, normalmente, o próximo passo da pesquisa seria ir no Google, fazer a busca por Slenderman nos todos os períodos que a gente analisou, eliminar falsos positivos e chegar na primeira postagem sobre o assunto. Talvez até ir tentando achar outras postagens semelhantes para poder descobrir alguma coisa. Felizmente, a gente não precisa fazer isso aqui, porque esse é um tema assim que já foi muito revirado, muito analisado. Claro, Slenderman é uma das coisas mais populares da internet, então nós já sabemos como que isso surgiu. E dessa forma nós chegamos aqui nessa postagem do fórum Something Awful. Something Awful é um fórum que já foi assim nosso conhecido, o Desmistificando do Wyoming Incident ou 333. Não sei se vocês lembram, dá uma olhada lá, também veio daqui. A questão é que dessa vez toda essa repercussão causada por Slenderman nem foi uma coisa tão proposital
quanto no caso do Wyoming Incident. Tudo começou em uma postagem de um usuário chamado Gerogirgi, acho que esse é o nome aqui, não sei como que pronuncia, numa espécie de concurso de fotomontagens. Então a ideia do rolê era pegar uma fotografia normal, fazer algum Photoshop, alguma edição ali que parecesse sobrenatural e talvez colocar algum tipo de história por trás, alguma coisa assim, mesmo para apimentar um pouco mais o rolê. A ideia seria basicamente essa. Ele aqui dá algumas instruções, fala para, se quiser, colocar inclusive a fonte da imagem original. Então essa mina olhando meio deformada no piano, por exemplo, é uma fotomontagem. Ele diz aqui inclusive qual teria sido as imagens originais, no caso um piano, uma garota normal num piano, depois ele fez a edição. E as pessoas aparentemente toparam a ideia, elas começaram aqui a postar as suas fotomontagens. Aqui, por exemplo, a gente teria uma delas, a garota aqui tomando Coca-Cola e um bicho, um demônio aí atrás dela na janela. Tem aqui inclusive a fonte da imagem original para mostrar que sim, isso é simplesmente um concurso de fotomontagens, nada paranormal. Mesmo vale para essa aqui, apesar de não ser tão convincente, e assim por diante. Acontece que na página 3 nós temos a gênese do Slenderman. Depois de aqui algumas outras postagens, Lula gigante, pé grande, sei lá que droga é essa, algumas outras coisas, lá embaixo nós temos a primeira postagem do Slender. Essa postagem é assinada por um cara chamado Victor Surge, um membro da Something Awful. E a data da postagem é dia 10 de junho de 2009, tendo sido editada no dia 25 de junho de 2009. A gente vai falar dessa edição depois. O que ele faz basicamente é postar essas duas fotos. Então a gente tem essa figura, esse homem alto, realmente parece de terno, alguma coisa, mas é bem pouco visível, com as crianças do lado, e depois essa outra fotografia, que essa aí é bem mais visível, sim, de um homem alto de terno com alguns tentáculos saindo das costas e várias crianças brincando inocentemente. No texto que acompanha a postagem nós temos: nós não queríamos ir, nós não queríamos matá-las, mas o silêncio persistente e os seus braços nos assustaram e nos confortaram ao mesmo tempo. 1983, fotógrafo não conhecido, provavelmente morto. E depois, uma das duas fotografias recuperadas dos arquivos da biblioteca de Sterling são notáveis por terem sido no dia em que 14 crianças desapareceram, ao que atualmente é referido como o Slenderman, ou seja, o homem esguio. As deformidades, como ele se refere aqui, mas que na verdade corresponde a essa imagem desse homem com tentáculos, a essa espécie de borrão assim na tela que parece um homem, seriam defeitos dos filmes, conforme ditos pelos policiais. Ocorreu um incêndio na biblioteca uma semana depois e as fotografias foram confiscadas como evidência. Em 1986, fotografia de Mary Thomas, desaparecida desde 13 de junho de 1986. Uma das pessoas aqui, curiosamente, logo após a postagem do Slender, disse: você sabe que algumas dessas fotografias boas eventualmente vão parar em sites paranormais e seriam usados como se fossem verdade. É exatamente isso que aconteceu. Mas antes, vamos analisar um pouquinho mais. A galera aqui, conforme as coisas foram postadas e tal, aparentemente continuaram seguindo com a ideia do concurso de Photoshop. Em determinado lugar, elas começam assim a mostrar interesse pelo que foi postado do Slenderman. Teve outras postagens, outras fotomontagens, como vocês já esperariam, afinal de contas isso aqui é um concurso de fotomontagens. E aqui uma das pessoas já falou que realmente, quando ela realmente percebeu que tinha um cara no plano de fundo, ou seja, quando ela percebeu o Slenderman aqui atrás das crianças, isso assustou e ela provavelmente iria ter pesadelos depois de ter visto isso aqui. Ou seja, provavelmente as pessoas nesse ponto já começaram a se mostrar interessadas pelo Slenderman. Esse cara aqui inclusive disse que ele gostaria de ver mais imagens do Slender. E por fim, o Victor mesmo se comprometeu ao postar mais imagens do Slender. Ele disse isso, claro, de uma forma meio inclusive role-playing, como se ele estivesse fazendo um papel mesmo de um investigador que estivesse levantando coisas do Slender. Ele disse que ele ouviu falar que tem mais fotografias legítimas do Slenderman e que ele irá postar essas fotografias caso ele encontre. Evidentemente que na verdade ele disse que ele ia criar essas fotografias, porque claro, isso é um concurso de Photoshop. E ele cumpriu o que foi prometido. Depois aqui no dia 11 de junho ele postou uma outra fotografia do Slender no espelho. Tá parecendo mais o Darth Vader sem máscara lá no Star Wars Episódio 6, mas ainda é aceitável como sendo Slenderman. Tem inclusive aqui alguns tentáculos, todo aquele rolê que a gente já conhece. E ele postou aqui inclusive alguns testemunhos, algumas histórias que deveriam ser reais, claro, dentro do roleplay, mas que na verdade são ficcionais a respeito de assassinatos, a respeito de casos envolvendo o Slenderman.
Essa foto aqui, por exemplo, teria sido recuperada dentro de uma espécie assim de arquivo, dentro dos arquivos de uma paciente que estava no hospital psiquiátrico naquele momento. Então aquela velha história de entrar em contato com alguma coisa sobrenatural e enlouquecer logo em seguida. E o mesmo se prosseguiu aqui, a galera continuou apreciando o Slenderman, continuou mostrando interesse por aquilo, e por fim, Victor foi postando mais e mais imagens do Slender. Essa aqui, por exemplo, esse aqui seria uma espécie assim de ficha criminal sobre o Slenderman, inclusive teria sido adulterada à mão, escrito depois: Slenderman já nos matou, o Slenderman vai nos matar, 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 desse jeito que está escrito aqui. Uma espécie assim de registro mesmo policial com sangue, com escrita a lápis, tudo isso aí. Inclusive um dos caras aqui até deu outro feedback positivo: você é sensacional, senhor, muito bem jogado. Agora eu até estou olhando atrás dos meus ombros a cada segundo até o resto do meu dia, porque eu fiquei bastante assustado com isso aqui, essa ideia. E, inclusive as pessoas pediram para o Victor Surge fazer mais e mais fotografias, e foi assim que esse tópico se prosseguiu até o final. Aqui a galera continua até participando do rolê. Depois o Victor Surge fez mais fotografias, desenhos infantis mostrando o Slenderman. Isso aqui provavelmente ele colocou no lugar errado, porque festa de dinossauro para celebrar o aniversário do Jake não faz tanto sentido, beleza? Aqui a gente tem uma outra fotografia do Slender, ele está escondido atrás da árvore, como dá para perceber. Temos aqui uma manchete de jornal de um garoto que teria desaparecido, inclusive aqui na descrição a gente teria de que seria um homem alto, que seria muito magro e estaria totalmente vestido de preto, então mais uma vez reverenciando ao Slenderman, como mostrado aqui, mais desenhos de crianças. E por fim, é essa a ideia. Isso aqui tomou proporções bem maiores do que o esperado. Em determinado ponto, isso aqui já tinha virado um tópico do Slender. Todo mundo estava postando fotos do Slender, até mesmo pessoas que não eram o Victor Surge. Pessoas que viram isso aí, gostaram do rolê e começaram a postar. Inclusive aqui mesmo, o outro cara dizendo que todo esse rolê do Slender é muito bom. E mais uma vez, ele postou mais fotografias do Slenderman, como mostrado aqui. É até um jogo legal você brincar de acha o Slender nas fotografias da floresta, porque ele tá bem escondido, tá bem no cantinho, e você procura tal, encontra. Mais uma vez, a mesma coisa se repete aqui. Vocês já devem ter percebido que a reação do público diante do Slenderman foi bastante positiva. A galera realmente gostou dessa história. E claro, não podia ser diferente. Nas próximas postagens, a galera começou a criar suas próprias montagens do Slender. Por exemplo, nessa postagem aqui, o próprio criador do concurso paranormal fez a sua contribuição postando uma fotografia do Slenderman. No caso, não sei se você consegue ver, mas o Slender tá bem pequenininho aqui neste canto da fotografia. O mesmo vale para outros usuários, por exemplo, Tombs Grave, que inicialmente nem tinha nada a ver com o tópico original. Ele tanto postou uma história que seria assim um certo background para o Slenderman. Ele se baseou inclusive em um conto romeno para poder escrever a versão dele, para poder colocar o Slenderman nessa história. No caso aqui ele disse que era uma criatura que tinha vários braços, que eram braços longos e sem nenhum tipo de osso, como se fossem cobras, ou seja, tentáculos. E ele está insinuando que essa coisa tinha tentáculos. Esses tentáculos eram afiados como espadas e tudo mais. Enfim, ele criou uma história de fundo para o Slenderman, usando como base um conto romeno, e também criou a sua própria fotografia do Slenderman, conforme pode ser visto aqui. E claro, a galera sempre foi assim acompanhando isso, foi colocando legendas em fotografias que já tinham sido feitas. Por exemplo, neste caso aqui, o criador do tópico tinha dado a contribuição dele para o Slenderman, e depois um outro usuário colocou uma história por baixo, como vocês podem perceber neste print aqui. Então ele pegou a foto e depois ele colocou um caso por trás, uma família que era proprietária da fazenda, vivia ali mais ou menos para 1800, e que os proprietários dessa fazenda morreram todos de uma vez, com 41 anos, 36, inclusive a filha de 6 anos, sem nem mais explicações. A explicação seria o Slender, como dá para você perceber pela fotografia. Em dado momento, o próprio Victor Surge começou assim a dar uns certos insights a respeito de como ele tinha feito as fotografias. Não sei se vocês perceberam, mas as primeiras fotos eram assim muito discretas. Então aparecia o Slenderman num cantinho ali, por exemplo, um borrão na imagem, uma coisa bem no cantinho, e depois as fotografias ficaram assim bem mais evidentes. Por exemplo, aquela fotografia bem grande do Slender numa persiana, não sei se você lembra que eu mostrei aqui no decorrer do vídeo, essa aqui. Ou seja, ele mesmo explicou como que isso teria sido feito. Ele queria que as últimas imagens que ele postasse fossem mais óbvias, que o Slender tivesse muito mais assim visível na fotografia, porque as pessoas já sabiam com que exatamente eles estavam lidando e sabiam tirar fotografias melhores, com melhor enquadramento, mais claras. Ele também está muito, assim, digamos, agradecido de que todo mundo curtiu isso aí, apesar de que a ideia original dele não era fazer mais fotografias. Ele simplesmente criou uma coisinha bem zoada,
fez a postagem e isso viralizou. E ele se inspirou principalmente no The Rake, que é outra criatura, estilo assim creepypasta da internet, que a gente vai desmitificar no futuro, mas que também tem as suas origens lá pelo Something Awful. Quem quiser, dá uma pesquisadinha depois. Ele inclusive diz que a base que ele usou para várias fotografias foi um cara alto e assustador de um filme chamado Phantasm. Depois a gente vai falar disso aí melhor. Diz também, inclusive, que todas as coisas que não são o torso, as pernas ou a cara do Slenderman foram pintados mesmo na fotografia com um pincel, com qualquer ferramenta. Pincel eu digo de edição de imagem mesmo. Foi lá no Paint, pegou o pincel e fez o tentáculo na criatura. Foi isso aí que o Victor Surge falou a respeito do processo. Dessa forma, a gente tem praticamente uma certidão de nascimento do Slenderman, a sua história e as primeiras fotografias do Slender foram criadas por um usuário do fórum Something Awful de apelido Victor Surge. E a comunidade, claro, apreciou e se envolveu com a história, criou novas fotografias e criou novas histórias de fundo. Além disso, a gente pode ter certeza que o Victor não apenas relatou uma história real, porque conforme dito por ele mesmo, tudo não passa de uma invenção. Então a própria pessoa que começou com isso admitiu que é uma invenção. Então a gente não tem muito mais o que falar, tá meio da cara que esse rolê é uma invenção e as fotografias e histórias apresentadas no tópico são ficcionais, falsas, elas não são fotografias ou histórias baseadas em fatos reais, como costumam dizer. E a gente ainda pode fazer uma análise mais forense a respeito das fotografias do Something Awful. Nessa pasta aqui eu coloquei todas as imagens do Slender que foram postadas lá no tópico do Victor Surge, pelo próprio Victor Surge, como você pode perceber. E para isso a gente vai abrir o OSF Forensics, que é um programa de análise forense, vai pegar uma fotografia qualquer, pode ser inclusive a primeira fotografia a ser postada, e a gente vem aqui, X-String Viewer, aperta Extract Strings, e aqui você vai ter os metadados da fotografia. Isso revela pra gente, por exemplo, que as fotografias foram feitas no Adobe Photoshop CS2 no Windows, e a data inclusive é 10 de junho de 2009, a própria data em que o post foi criado, ou seja, a primeira fotografia do Slender, dele perto assim de sequestrar essas crianças, apesar de que eu acho muito mais provável esse cara aqui com cara de mal ter sequestrado o Slender e não o contrário, mas é essa a ideia da coisa. A gente pode também fazer o mesmo com a outra fotografia que foi postada lá no primeiro tópico, a fotografia das crianças no escorregador. Vem aqui para extrair as strings, você vai ver que foi o mesmo programa, Adobe Photoshop CS2 Windows, mas a data é diferente, 25 de junho, é uma data até um tanto estranha, considerando a criação do Slender, mas aqui é que vem o que eu falei para vocês no comecinho do vídeo. Apesar da data ser do dia 25 de junho, a postagem foi editada no próprio dia 25 de junho. Isso é mais assim uma evidência que corrobora para que nós estejamos certos na nossa análise. Dá para ver aqui, o Victor Surge editou essa mensagem no dia 25 de junho. Editou, na verdade, significa que ele colocou esta fotografia. Então essa fotografia foi uma até das últimas que ele criou em toda a sequência. Tem um cara ligando uma roçadeira, um aspirador de pó, sei lá que droga é essa, mas fica fazendo um barulho infernal. Não sei se você vai ouvir e não tem outro jeito a não ser a gente gravar com esse barulho, então, claro, perdoem por essa interferência indesejada. Uma outra coisa interessante também são esses jornais. Seria até uma certa evidência de que o Slenderman poderia ser real, afinal uma criança desapareceu e deixou um relato que parece bem o Slenderman. Curiosamente, na mesma postagem nós temos outra imagem bastante semelhante, de jornal. Dessa vez é de um jornal chamado Sterling City alguma coisa, não dá para saber porque é sempre cortado no meio, e seria a respeito de um desaparecimento que teria ocorrido lá na cidade de Sterling. Curiosamente, a gente não precisa fazer nenhuma análise forense aqui para descobrir que esses jornais não são verdadeiros. A gente pode perceber isso aí analisando este link aqui, que mostra uma das edições feitas a respeito dessa história do Slender. Tem aqui várias outras histórias que foram criadas com base no Slender, e nessa postagem aqui, onde saiu pela primeira vez o jornal de Sterling, a pessoa que diz que ele pesquisou no Google por Fake Newspaper Generator, ou seja, gerador de jornais falsos. Ele diz inclusive que é uma vergonha o fato de que ele não consegue um gerador que produza a página completa. E as pessoas até falam, se você quiser a página completa do jornal, você provavelmente vai ter que abrir o Photoshop e fazer uma edição. Ou seja, deu para perceber que os dois jornais são praticamente iguais. Mesma fonte, mesmo título, mesma diagramação, praticamente tudo a mesma coisa. Data, tá tudo no mesmo lugar, tá tudo muito bem feito. E exatamente por isso, esses dois jornais são falsos, foram feitos utilizando um gerador de jornal online. E claro, o processo de criação das fotomontagens também é bastante conhecido. Você pega uma fotografia qualquer,
que tem assim um background bem simples, crianças brincando no parque, por exemplo, ou então uma foto enevoada das florestas, como a gente já viu várias vezes, e depois você coloca a fotografia de um homem de terno. Vai no Google pesquisar homem de terno, dá uma encurtadinha assim, dá uma alongada, perdão, né, na fotografia e coloca o cara lá, e depois desenha alguns tentáculos por cima. Ou seja, é um processo bem simples e dezenas de fotografias do mesmo estilo evidentemente vão surgir. A gente já fez uma análise mais aprofundada das duas imagens. Essa aqui foi criada na data do tópico, ou seja, no dia 10, e essa aqui foi criada no dia 25 de junho, quando o próprio tópico foi editado. Outra coisa interessante também é este selo que localiza-se no canto superior esquerdo da fotografia. A gente ampliando esse selo descobre que essa é uma espécie assim de marca d'água num negócio chamado City of Sterling Libraries, ou seja, bibliotecas da cidade de Sterling. E realmente, este local existe e é uma espécie assim, de acervo de fotografias. Sterling, como eu disse, é uma cidade que fica no oeste da Austrália, dá para você perceber aqui. Então o que o cara fez foi basicamente pegar um acervo de fotografias, fotografias antigas provavelmente, no caso das crianças brincando, depois foi lá, colocou aquele cara alto do fantasma, como eu falei para vocês aqui, e depois photoshopou lá no final e fez um desenho de tentáculos. O cara alto do fantasma, ou seja, esse cara aqui seria o primeiro Slender, então ele pegou isso aqui para usar como base do Slender. Vou voltar lá na fotografia das crianças brincando, essa aqui. Esse Slender aqui no fundo, acho que já deu para você perceber, é este cara aqui sem tentáculos. Aí ele desenha o tentáculo depois. Ou seja, nós já sabemos que o Slender é um personagem totalmente ficcional e as suas fotografias surgiram a partir de fotomontagens cujas origens não são nada enigmáticas, são muito bem conhecidas. E no decorrer do mês de junho começou a criar assim, um consenso a respeito de quem seria o Slenderman, quais seriam seus hábitos, como que ele funcionaria. Devido à aparência de um homem alto, dos tentáculos que pareciam galhos, muita gente associou o Slender com floresta. Ou seja, mesmo isso não sendo assim uma ideia original, o próprio Victor Surge e as outras pessoas que trabalhavam assim no concurso perceberam que o Slender se encaixaria muito bem com floresta. A questão é, ele parece muito com uma árvore e poderia muito bem se camuflar dentro de uma floresta. Aqui, a gente tem aqui algumas postagens falando a respeito da semelhança do Slender com floresta. Por exemplo, aqui ele diz que o Slender se parece muito com uma árvore ou um pinheiro. Ele é meio assim que uma coisa de floresta, como deu para perceber. Inclusive fala que nós concordamos então que o Slender tem alguma coisa a ver com árvores, porque eu tô começando a ficar um pouco com medo dessa árvore antiga que tá no meu quintal. Foi o que uma das pessoas falaram aqui. Então nós já temos um atestado de criação do Slender. Próxima pergunta, bem viável, seria: quem exatamente é o criador do Slender? Ou seja, quem é Victor Surge? Sendo assim, a gente começou a fazer uma pesquisa no IMDb a respeito de Victor Surge e curiosamente nós encontramos o nome de Victor Surge associado com um filme chamado Slenderman Pesadelo Sem Rosto. Esse filme vai ser lançado em 2018, 23 de agosto de 2018. Então tá para ser lançado e vai dar um hype muito grande na história. Se você descer aqui um pouquinho, você vai ver a mensagem dizendo que o Victor Surge, cujo nome real é Eric Knudsen, então o Victor Surge é apenas o pseudônimo de Eric Knudsen, por isso a gente vai chamar ele de Eric a partir de agora, é o criador original do Slenderman. Foi a primeira pessoa a criar os mitos por trás do Slenderman. Claro que isso sofreu muita manipulação, assim, muita coisa, mas nós temos assim várias evidências de que isso surgiu lá no Something Alpha, como eu mostrei para vocês no decorrer do vídeo. O Victor Surge possui também duas redes oficiais. A primeira delas é no DeviantArt, como dá para você perceber aqui, inclusive assinado por Eric. Uma coisa curiosa que a gente tem aqui no Eric é ele falando a respeito do Slender. Ele diz inclusive que ele não está dando permissão para ninguém escrever histórias comerciais a respeito do Slender. Ou seja, se você quiser criar um filme sobre o Slender, você não pode, porque o direito autoral do Slender é dele. Não é, sei lá, por exemplo, o lobisomem, que ninguém detém direito autoral de nada. O Slenderman é um personagem cuja origem é muito bem conhecida e cujo direito autoral inclusive pertence ao Eric. Diz inclusive aqui que isso vale para qualquer coisa, para filme, websérie, livro, para qualquer coisa que você queira fazer, você tem que ter a permissão do Eric Surge, caso você queira utilizar o personagem Slender. Temos também o Instagram do Eric Surge nesta localização aqui. Não tem muita coisa além dos desenhos que ele faz, da arte dele, mas é uma coisa assim bem interessante também. E por fim, é bom lembrar que isso que eu falei a respeito do copyright do Slender não está mais valendo, porque atualmente os direitos de reprodução do Slender foram vendidos para uma outra companhia. Essa venda, ocorreu no dia 6 de maio de 2016, conforme noticiado pelo New York Times, e a companhia que recebeu esses direitos é a Mythology Entertainment, que inclusive provavelmente está trabalhando atualmente na produção do filme que nós conhecemos. Outra coisa legal é que o próprio Victor Surge deu algumas entrevistas, na verdade deu duas entrevistas.
A primeira delas é uma entrevista em texto, então ela está transcrita nesse blog aqui, você acha em vários lugares. E essa entrevista é até legal porque dá pra gente ter uma ideia assim melhor de como esse negócio foi criado. Ele diz que ele é um utilizador casual da internet, que jogava EVE e também frequentava fóruns da internet desde 99. E claro, ele tem mais coisa para fazer na vida real, por isso ele não entra tanto na internet. Diz assim que a criação dessa história foi muito espontânea, ele apenas decidiu participar do tópico e criou alguma coisa que ele mesmo se sentiria assustado, como eu já disse. As principais influências: HP Lovecraft, Stephen King, a obra The Mist. Se você vir aqui no Google e pesquisar por The Mist, você vai ver que realmente parece bastante com Slenderman. Tem assim essa aura assim de névoa. É um filme muito legal quem quiser assistir, mas a ideia é justamente esse tipo de criatura. Tem até tentáculos, como a gente já conhece. Não quero estragar muito o filme, mas assiste, vale a pena. Porque assim, é bastante legal. Isso aqui acho que não é do filme, isso aqui é só uma fanart depois. Mas esse tipo de coisa que aparece no filme do Stephen King. Recomendo, tá entre os meus filmes recomendados se eu fosse aconselhar alguém. Diz também que ele se inspirou numa série chamada The Insidious Beast, que é uma espécie assim, de websérie feita pelo próprio Sombin Alpha, pelo The Ray, e algumas criaturas criptozoológicas como o Homem-Mariposa. Criptozoologia é o estudo assim, tipo de pé grande, desse tipo assim de criatura. E o Homem-Mariposa, que eu tinha falado pra vocês, é uma figura assim nevoada que às vezes aparece em umas fotografias. Então, claro, névoa também é uma coisa que tem muito a ver com Slender. Por exemplo, esses contextos aqui que vocês estão vendo, apesar de que pra mim, honestamente, isso não parece muito. Outra inspiração dele foi o Mad Gasser, que seria o nome que as pessoas deram para o grupo de pessoas, ou então para a pessoa em si responsável por alguns ataques com gás que ocorreram nos Estados Unidos na década de 40. O Victor também não esperava que essa história fosse sair do Something Alpha e evoluir para uma lenda urbana. E esse processo inspirou bastante, porque essa história era simplesmente um personagem ficcional. Ele pensou assim: bom, o Slender é um personagem que eu criei, todo mundo sabe que eu criei, então acho que ninguém tá nem aí, ninguém se importa com uma coisa que todo mundo sabe que é mentira. Mas foi exatamente o contrário. O Slender, que é um personagem assim que na época todo mundo sabia que era falso, que tinha sido uma invenção, despertou o interesse de muita gente. Ele também gravou um podcast, você pode encontrar esse podcast neste link, e ele basicamente repete o que já foi dito na entrevista. Não tem nada assim de novo nesse podcast. Eu assisti inteiro, mas não achei nada muito relevante que a gente pudesse colocar aqui no nosso Desmistificando. Agora que a gente já tem uma boa noção de como o Slender surgiu, a gente vai usar o resto do vídeo para falar um pouquinho a respeito de evidências mais estranhas que poderiam indicar a origem do Slender. A primeira delas são pinturas rupestres, então tem uma galera que acha que o Slender é uma coisa que vem de tempos muito remotos, talvez até mais remotos do que deveriam. Por exemplo, essas figuras aqui de antes de Cristo que indicariam a existência de Slender. A gente vai analisar estas duas, porque as demais fotografias, tem muitas, se você pesquisar, vai perceber que é simplesmente o desenho de um homem alongado e que é bem sujeito a interpretações. Tem inclusive gente que diz que isso aí é ET, então não dá pra gente afirmar, isso aqui é o Slender, isso aqui não é e tudo mais. A gente vai pegar essas duas especificamente. A primeira delas, essa aqui que mostraria um homem com tentáculos, na verdade é falsa. Se você der uma olhada neste link aqui, você vai perceber que na verdade essa fotografia localiza-se na Romênia e a versão original não tem tentáculos, deu pra ver aqui. Vou voltar mais uma vez, dá uma olhada aqui, inclusive presta atenção no cenário ao lado da fotografia, então essa coisa, esse cara segurando uma caixa, essas paradas, esse aqui principalmente, agora volta na versão original. Tá aqui a mesma coisa, tá aqui o cara segurando uma caixa, o cara com arco e flecha, e aqui tá a fotografia do cara com os braços assim, levantados, e o cara mais ou menos torto. É essa fotografia aqui. E a original não tem tentáculos, como deu pra você perceber. Se você quiser, você pode ainda traduzir a página e vai ver que trata-se de uma caverna da Romênia, cujo nome seria Caverna de Magura, um nome, não sei como que pronuncia, mas a ideia é basicamente essa. Tem uma galera também que diz que essa figura do Slender teria vindo da Serra da Capivara no Brasil. Isso é mentira, não veio da Serra da Capivara. Em primeiro lugar, a fotografia nem é real, a pintura, perdão, é simplesmente uma pintura rupestre com tentáculos desenhados, e segundo, não é da Serra da Capivara, é da Romênia. Já a segunda evidência, um pouco mais enigmática, seria esta coisa aqui. Seria basicamente um entalhamento egípcio, foi encontrado numa tumba egípcia. Você deduz, claro, pelo estilo do desenho, e mostraria um homem com vários braços que poderia ser o Slender. Inclusive, a história por trás disso aí seria de uma criatura chamada Ladrão de Kek, ou Ladrão de Kuk, ou ainda Ladrão dos Deuses. No caso do segundo nome, Ladrão de Kuk, dizem que se você for roubado por essa criatura, é um sinal de que ou sua esposa ou seu marido estão pulando a cerca. Desculpa pela piada estúpida, vamos prosseguir aqui. Mas a questão é que a gente não encontrou nenhuma evidência de que esse desenho teria sido adulterado, que alguém tivesse desenhado braços adicionais ali. No entanto,
A criação do ladrão de Cuck, como eu tinha falado pra vocês, surgiu lá no próprio Something Alpha, uma galera que postou. A próxima imagem foi encontrada no Egito e acredita-se ser uma representação do Slender. É referido como o ladrão de deuses ou o ladrão de Cuck. Cuck, isso é verdade, é uma divindade egípcia que é associada com a escuridão. Essa divindade ninguém sabe ao certo se ela é masculina ou feminina, tem das duas formas, e ela tem uma cara de sapo. Isso é mais uma das coisas assim que mostram que não parece ter muito a ver com o Slender. Realmente, essa pintura, de acordo com a história, teria sido encontrada na tumba do faraó Wasner. O faraó Wasner, por sua vez, é pré-ginásio, então a gente tem muito pouca informação a respeito do faraó Wasner, e provavelmente ele nem é real, ele é simplesmente assim um faraó lendário, que foi escrito ali mais como uma história de uma espécie assim de epopeia, uma coisa ficcional, do que um faraó que existiu de verdade. A gente não tem muita certeza. Mas a questão é, toda essa história por trás, dizendo até que o próprio faraó teve um encontro com Slender, como você pode perceber aqui, foi criada no Something Alpha e não deve ser levado a sério. Já a figura de ladrão dos deuses, você pode pesquisar por ladrão dos deuses em livros, em artigos acadêmicos, você não vai encontrar nada, então não tem nenhum tipo de respaldo. Esse aqui apareceu num texto sobre mitologia nórdica, tem Loki aqui no rolê, definitivamente nada a ver com o Egito. Pesquisando aqui por ladrão de Cuck, também a gente só tem um resultado lá do próprio arquivo do Slender, e pesquisando por ladrão de Kek a gente não tem nenhum resultado, porque Cuck e Kek são escritos assim, representam a mesma coisa, mas é aceito que isso seja escrito da mesma forma. Logo, isso provavelmente é falso. Outra evidência seria de um conto de origem alemã chamado Der Ritter, ou melhor, O Cavaleiro. Esse conto seria a respeito de um moço que teria assim recebido um dom para lutar contra uma figura assim sobrenatural que assombraria a floresta. E quando ele conseguiu dar uma espadada nessa figura, essa figura, de certa forma, assim, se materializou na forma de uma criança. Ele criou essa criança como filho, aí supõe-se que essa criança, na verdade, era uma das vítimas dessa figura. Ele simplesmente conseguiu acertar uma essência da figura, mas não a entidade sobrenatural como um todo. E aí, claro, a galera suspeitou. Ah, beleza. Então vamos chamar essa figura de Slender e vamos considerar que a criança é uma das crianças que o Slender sequestrou. E a imagem, assim, que seria uma evidência dessa existência, seria esta fotografia aqui. Vou tentar dar zoom para vocês verem, mas, assim, a argumentação principal é que a figura que o cavaleiro acertou com a lança teria vários membros adicionais. Dá pra ver aqui, ela tem uma perna aqui, outra perna e mais 2 braços. Então 4 pernas e 2 braços seria possivelmente o Slender. Na verdade não. Acontece que a imagem original é essa que está à sua direita neste momento. Essa fotografia aqui. Dá pra perceber que o esqueleto aí que as pessoas associam com o Slender não tem nenhum tipo de membro adicional. Tem apenas, claro, 2 pernas. E essa coisa aqui é provavelmente parte da armadura que o esqueleto está vestindo. Você pode encontrar a versão original no Museu Britânico. Realmente o título dela é O Cavaleiro, mas, como dito aqui, é simplesmente a imagem da morte perfurando um cavaleiro. É uma espécie assim de retrato da insegurança que as pessoas sentiam na época medieval, onde você podia morrer assim muito facilmente. Não é identificado a pessoa que fez essa ilustração, mas ele foi encravado na madeira. Outro caso definitivamente curioso, estranho e trágico é de uma garota que teria sido esfaqueada por 2 colegas que queriam fazer uma espécie assim de sacrifício por Slender. Se você pesquisar por Slenderman Stabbing ou por qualquer outra coisa semelhante, você vai encontrar várias notícias a respeito deste assunto. A história é de 2 garotas que estavam assim impressionadas até demais com a história do Slender. Esse caso se passa em Waukesha, nos Estados Unidos, em 2014. As garotas chamavam Mer e Geyser, ambas tinham 12 anos. Elas atraíram Leutner, que era uma outra garota da mesma idade, para a floresta durante um jogo de esconde-esconde, e com isso elas acertaram 19 golpes de faca e deixaram a garotinha ali de 12 anos para morrer. Essa garota foi capaz de rastejar até uma estrada próxima e pediu ajuda para um ciclista que passava pelo local. E, claro, tudo isso aí assustou bastante o público, ninguém podia imaginar que 2 garotas de 12 anos fariam isso, e nos interrogatórios que sucederam, as garotas disseram que elas estavam assim aterrorizadas pela história do Slender e queriam realizar um tipo de sacrifício como forma de agradecer o Slender. Então o plano inicial era sacrificar a garota. Inclusive disseram que caso elas fizessem esse sacrifício, isso iria agradar o Slender e portanto o Slender não machucaria essas 2 garotas e nem a família delas. Ou seja, seria assim um crime basicamente motivado por medo. E depois que elas perceberam que tudo isso era uma bobagem, uma garota culpou a outra pela idealização do crime. Uma delas disse também que procurava provar para uma galera assim que era mais cética que o Slenderman realmente existia. Inclusive depois que elas cometeram o esfaqueamento da garota, elas estavam em direção a uma outra floresta onde elas achavam que iriam se encontrar com o Slenderman. Evidentemente que nada disso aconteceu.
Esse caso ocorreu em 2014 e na época vários sites publicaram assim notas de repúdio a respeito do que ocorreu. Os principais, a Creepypasta Wiki, que foi o local onde as crianças leram sobre o Slender, inclusive a Creepypasta Wiki é uma espécie assim, de agregado de creepypastas, tem muita coisa para você ler. Eles dizem, tudo que está nesse site é ficcional. Slender, Jeff the Killing, Sonic.exe, Ben Drowned lá do Zelda, se eu não me engano, e todas essas outras coisas são puramente ficcionais e são personagens. Você não é para levar esse tipo de coisa a sério. E claro, uma quantidade muito pequena de pessoas, especialmente pessoas que são novas na Wiki, acabam achando que o que elas leem aqui é verdade. Entretanto, a maior parte das pessoas sabe muito bem que isso é falso. Ela não vai tentar replicar as cenas de assassinatos, cenas macabras que aparecem aqui escritas. Isso é puramente um site literário, isso é um incidente isolado e não representa o comportamento da comunidade local. Já o Something Alpha, que criou o Slender, postou até uma mensagem um tanto cômica dizendo: por favor, não mate ninguém por causa do Slender. Inclusive ele fala que eles não querem fazer uma análise psiquiátrica a respeito do que ocorreu nessa situação, mas que essas garotas são bastante bestas para ter feito uma coisa dessa. Isso não sou eu que estou falando, isso está escrito aqui na própria matéria. Inclusive ele explica como que o Slender se originou lá num post do Something Alpha por um cara chamado Victor Surge, numa espécie de concurso de Photoshop. Ou seja, isso não seria segredo para ninguém. E claro, teve depois os trâmites judiciais para dar prosseguimento no caso. Afinal de contas, eram duas garotas menores de idade e tinham que ser responsabilizadas por isso de alguma forma. O resultado foi que a primeira delas, a Weir, foi condenada a 25 anos de internação em uma clínica psiquiátrica. Dá para você perceber sobre isso em uma das matérias que eu deixei no PDF. Se eu não me engano, é esta matéria aqui. Essa aqui seriam as duas garotas que participaram do crime. Já a segunda foi sentenciada a 40 anos de supervisão em uma instituição psiquiátrica. Mas isso não significa que ela vai ficar 40 anos lá, porque ela ainda pode entrar com algum tipo de recursos para tentar sair da instituição, mas ainda assim ser monitorada pelo pessoal dessa instituição para, claro, garantir que nada do tipo vai ocorrer. Vale lembrar, claro, que isso é uma coisa assim lamentável, que isso não deveria ocorrer, as pessoas não deveriam matar ninguém por causa de uma história de ficção, mas é simplesmente um indício de comportamento humano estranho, não é nenhuma evidência de que o Slenderman existe, porque a gente sabe que o Slenderman foi criado em um tópico que não tem nada a ver com a realidade. O melhor de tudo, você pode trocar Slenderman por qualquer outro personagem, o Batman, por exemplo. Qual sentido faria se alguém tivesse esfaqueado outra pessoa por causa do Batman? Não faria nenhum sentido, porque o Batman não existe. É exatamente a mesma coisa que vale para o Slender. Tanto o Slender quanto o Batman são personagens ficcionais e não existem. Por fim, tem mais ainda uma obra que algumas pessoas acreditam que seja uma evidência do Slender. Essa obra é Marble Hornets, não sei se eu pronunciei direito, mas eu acho que essa é a pronúncia. Trata-se de uma série com 88 vídeos. Por que 88? Porque tem uma introdução que não é numerada, que estão postados na forma de entradas. Basicamente, a ideia disso aqui seria um cara que teria recuperado umas fitas da gravação de um filme chamado Marble Hornets, que se interrompeu de uma forma bem súbita, e esse cara vai tentando através das fitas, é um estilo assim found footage, ou seja, uma filmagem que foi feita originalmente por uma pessoa e depois foi encontrada por outra, e através da análise dessas fitas ele vai descobrindo uma trama, vai identificando coisas que teriam sido feitas por uma entidade chamada The Operator, que na prática não é ninguém menos do que o Slenderman. E claro, por essa forma assim found footage, por esse estilo no qual fitas estranhas são encontradas e postadas no YouTube, tem uma galera que na época até levou isso a sério demais e acreditou que realmente isso era de verdade. Mas, mais uma vez, o Marble Hornets é apenas uma obra de arte. O criador dessa obra chama-se Troy Wagner, e você pode ver aqui, por exemplo, o Twitter deste cara. Ele mesmo diz aqui: eu criei e dirigi Marble Hornets e outras coisas que as pessoas consomem com os olhos. Tem também o Patreon desse cara, no qual ele diz também que ele é o editor da Marble Hornets. Ou seja, mais uma vez, não tem nada que você possa se assustar, que você possa acreditar que o Slender é real. O próprio editor da Marble Hornets também deu algumas entrevistas em um podcast. Você pode verificar nesses dois links que eu estou deixando para vocês. Eu dei uma olhada nessa postagem, não achei nada muito interessante. Ele apenas, claro, explica como isso funciona, explica o que seria a Marble Hornets, explica como surgiu a ideia, explica como foi a repercussão. Inclusive esses caras também fizeram uma outra série, eu não sei se vou lembrar o nome agora, mas ele também dirigiu uma outra série que é mais assim uma comédia trash, no qual a galera captura o Slender e dá uma zoada com ele. E, evidentemente esse cara está zoando. Você pode inclusive achar a própria série que foi dirigida nesse Patreon. Se você der uma pesquisada depois, em algum lugar você vai encontrar. Infelizmente eu não estou achando onde está o original. Dessa forma nós já podemos traçar as nossas conclusões. Primeira delas, Slender é um personagem folclórico.
Primeira delas, o Slender não é um personagem folclórico, não é um personagem tipo lobisomem que ninguém sabe como surgiu. A gente sabe muito bem que o Slender é um personagem ficcional criado por Victor Surge, que é o pseudônimo de Eric Knudsen, num concurso de fotomontagens do Something Awful. Rapidamente, o público se interessou por essa personagem, o que culminou com a produção de novas histórias e novas fotografias, tanto por Eric quanto pelos demais integrantes do fórum. Evidentemente, essas histórias são puramente ficcionais, algumas das quais o processo de criação é plenamente conhecido. As pinturas rupestres do Slender não são reais, como eu já mostrei para vocês, o mesmo vale para o Cavaleiro. Essa imagem é digitalmente manipulada e a figura da morte lá do Cavaleiro nunca teve membros adicionais. O esfaqueamento realmente ocorreu, mas representa uma reação incomum de duas garotas perante uma história de ficção. Esse fato pode levantar muitas discussões, por exemplo, o efeito de histórias de terror em crianças na internet, mas a existência do Slender definitivamente não é uma dessas discussões. E por fim, a história do Marvel Hornets também não é nenhum tipo de evidência, é apenas uma websérie cujo criador é conhecido e já deu várias entrevistas. Valeu pelo vídeo, em breve a gente se vê, falou!